Olá, amados irmãos, salve meus amados irmãos, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu quero apresentar esse novo canal que nós estamos abrindo agora, que chama Olhos Iluminados, para que todos, através do canal que vem assistir, que Deus possa estar iluminando entendimentos, de todos nós, para que nós venhamos a cada dia crescer na graça e no conhecimento. Estou abrindo esse canal com conteúdo de cada dia a gente aprender e crescer mais uns com os outros, porque hoje somos a carta escrita do Pai, e quando lemos, com definição aquilo que o Pai deixou, que o Pai fez, o que nossos irmãos viveram naquela época cristã, na era cristã, antes da cruz, depois da cruz, que nós podemos ver, através do livro histórico da Bíblia, nós podemos ver o poder de Deus, quando Deus se manifestava, porque ali ainda não existia a fé dom. Hoje nós temos a fé dom, hoje nós não precisamos ver, mas cremos. Então a Bíblia está aqui dividida no Velho Testamento e no Novo Testamento. Como é que nós podemos saber o Velho Testamento? Hoje nós lemos o Velho Testamento com conhecimento, o que nossos irmãos passaram naquela época, para chegar a termos aqui após cruz, qual o benefício que o Pai trouxe após cruz para nós. Tudo isso nós vamos crescendo na graça e no conhecimento, e nós aprendemos, que naquela época, os nossos irmãos, eles viviam debaixo da lei, dos 10 mandamentos, mais 613 ordenamentos da lei mosaica, era um fardo difícil, porque os nossos irmãos daquela época, da era cristã, não conseguiam cumprir, além dos 10 mandamentos e nem a lei da Torá, onde era 600 ordenamentos, onde tinha pode e não pode, e ali era um fardo muito difícil, Então o homem tinha que se aperfeiçoar baseado na lei, onde ninguém conseguia cumprir 613 ordenamentos, ordenança mosaica, Tanto que João, ele vem falando, ele relatando na Bíblia que aquele que disser que não é pecador, não há verdade nele. Mas se a gente também for ver, o próprio João também, ele vem relatando lá em 1 João 3,4, que o que é pecado? Pecado é transgressão de lei. E naquela época, os irmãos não eram cristãos, porque quando João escreve, ele não escreve hoje, nesse período atual, após cruz, não. Ele escreveu lá, os irmãos ainda estavam no quê? Na transgressão, na lei mosaica, debaixo da lei de Moisés, onde ali existia ordenamento, e quem não cumprisse era morto. Era um ministério de condenação e morte, Então, acho que todos os irmãos já têm esse conhecimento. Então, hoje nós vamos saber, quando a gente lê o Novo Testamento, a nova aliança, o novo pacto, que é a graça de Deus, onde foi restabelecido, Hoje nós vivemos debaixo da graça de Deus, não vivemos debaixo da lei mosaica, não vivemos debaixo de lei, Nós vivemos hoje debaixo da graça de Deus, E a gente pode ver isso quando a gente lê lá Efésios, se a gente for ver, Efésios 2:8, ali vem dizendo, que nós, vamos lá, vamos dar uma olhadinha, que vem dizendo lá em Efésios 2:8, Fala assim, para lá, meus amados irmãos, porque pela graça são salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criado em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andamos nela. Então você pode ver aqui em Efésios 2:8 que nós somos salvos pela graça. Nós não vai ser salvos, nós somos salvos pela graça de Deus. E isso não é mérito de homem, para que o homem não se glorie. Nada, meu amado, nada que eu e você possa fazer, a gente pode se salvar, não, porque nós fomos salvos por Ele. Nós somos salvos mediante a fé, E até o dom, até a fé não provém de nós, é dom de Deus, foi Ele que nos deu,
E naquele tempo você pode ver que os irmãos eram separados de Deus, porque existia uma parede de transgressões, de iniquidade. O homem, o pecado do homem afastou o homem de Deus, por Deus ser santo, né? O pecado acabou afastando o homem de Deus. E o homem, ali existia uma parede de separação entre Deus e o homem. Mas ele nos amou tanto, que ele mandou seu Filho unigênito para morrer por todo aquele que nele crê. E ele sim nos resgatou, nos comprou, né, no sacrifício único e perfeito. Vamos ver também onde fala isso. Se você pode ver hoje assim, quando a gente lê, né, o Evangelho, porque nós podemos ver o que é Escritura, o que é lei e o que é Evangelho. O Evangelho são boas novas, as boas novas criado por Deus, criado pelo sacrifício único e perfeito de Jesus Cristo, pelo amor, né, um amor inexplicável, que ele nos amou primeiro e nos salvou, né, do ministério de condenação e morte. E hoje vivemos no ministério do Espírito, ele habitando em nós. O próprio Deus, como ele diz lá em 1 Coríntios 3,16, que nós somos templos do Senhor, nós somos morada dele, ele habita nos filhos, né? E aqui em Colossenses você pode dar uma olhadinha que, né, a gente tem que investigar as escrituras, saber discernir o Velho Testamento, o Novo Testamento e saber qual é as boas novas do Pai para nós que somos filhos. Vamos ver lá em Colossenses 2:10, vamos ver, gente, o que o Pai fez. Vamos lá, Colossenses 2:14, que fala assim: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. O Pai, quando ele morre em sacrifício único, perfeito, ele tirou todas as ordenanças e encravou na cruz. Em um sacrifício único. Hoje não existe ordenança sobre a nossa vida. Hoje não existe nada dívida, pois eles sim, com sacrifício único e perfeito. Perfeito. Não há outro sacrifício que o homem possa fazer, não há outro preço que alguém possa fazer que pague o preço perfeito. O sacrifício é único e foi feito pelo próprio Deus. Ele nos comprou e resgatou os irmãos daquela época, né, do ministério de condenação e morte, e nos transportou para o reino do seu Filho amado em amor. Então ele tirou as ordenanças que era contra, ele rasgou o escrito de dívida e nos fez filhos e herdeiros, né? É uma mensagem linda e nos abençoou, como fala em Efésios 1, 2, 3, 4. Quando fala em Efésios 1, 3, que ele nos abençoou com todas sortes de bênçãos nas regiões espirituais. Não tem nada que um homem ou que alguém possa fazer que vai te abençoar em nível espiritual, porque você já é abençoado. E quando você tem essa consciência, você vai saber que quem te abençoou foi o Pai. Você precisa saber que, como ele fala também em Hebreus 2,14, que como ele participou, os filhos participam de carne e sangue. O próprio Jesus, ele participou de carne e sangue. Como nós que somos filhos também participamos de carne e sangue. Então nesse nível espiritual nós temos dificuldade, nós temos situação, mas você tem que chamar a existência aquilo que não existe. Traga na sua vida espiritual que é perfeita, que não dependeu de um homem, que não depende de um sacrifício seu nem meu, mas sim dependeu dele, quando ele abriu a mão, quando ele fez pecador por nós, quando sobre ele estava todo o pecado naquela cruz, quando ele passou e ele cumpriu, né, aquilo que nenhum homem conseguiu cumprir, nenhum homem conseguiu se justificar perante a lei, mas ele veio e ali ele retirou, ele rasgou o decreto de dívida e encravou na cruz. Não tem ninguém que possa tirar e colocar ordenança sobre a sua vida. Você hoje é livre.
Hoje você anda no ministério que o próprio Pai fala com você. Você não precisa de ninguém para te ordenar. Você não precisa de ordenança. Você não se justifica mais por obras mortas. Hoje, você com a sua consciência, o próprio Pai te conduz à verdade. Então, quando o Pai ele lasca, muitos hoje estão tentando trazer de volta, né, as ordenanças, os mandamentos, onde o próprio Deus ele retirou, ele rasgou, até porque o homem em si próprio não se salva. Ele pode fazer o que ele quiser, porque quem nos salvou foi o próprio Jesus em um sacrifício único. Você não precisa pagar preço, você não precisa fazer sacrifício, porque o sacrifício perfeito foi quando ele abriu um braço e abriu o outro e disse tetelestai, disse está consumado. Então, meu amado irmão, essa foi uma pequena pregação, um pequeno ativo, porque eu digo, hoje não precisa de mim nem você para ensinar, todos nós somos iguais no nível espiritual. Então hoje foi só um começo desse canal que vai abrir para iluminar os olhos dos irmãos, que os irmãos venham investigar, venham ler, e eu peço a Deus que Deus venha iluminar o entendimento de cada um, que estamos aqui para, de um só propósito, colocar Deus como Deus e o homem como homem. Abraço, meus queridos irmãos, e que a graça e a paz do Senhor Jesus fique com todos.